para deixar esse cartaz de atividade gravada, visualizado, que foi o que eu vi em uma das sociedades fazendo, que eu acho importante para as pessoas terem ciência de que o material gravado, que realmente já aconteceu com a gente está no início desse trabalho, chegar a gente assim, eu não sei, a gente avisa no início. Eu não sabia que era gravado, você tem como editar e cortar, porque eu falei disso, eu falei daquilo, não era bom expor. Então, fica complicado a gente editar todo o material. Então, eu vi uma das sociedades fazendo isso, eu achei interessante, a gente informa lá no início que é gravado, que todo mundo toma ciência, e quando a pessoa entra no Zoom, e já está vendo que quando entra no Zoom, que já iniciou a gravação, o Zoom avisa que está sendo gravado. Então, não tem como não saber. Então, eu acho sempre importante. Então, deixa um pouquinho gravado. Daqui vai para o YouTube, a gente ainda não está fazendo direto, eu vou ver se eu consigo botar no próximo encontro, para que seja transmitida ao vivo pelo YouTube, porque já fica salvo lá. Mas é porque é muita tecnologia para a gente que não é da área. Que não é da área. Um tempinho. A Rosa Lang acabou de mandar uma mensagem aí que vai tentar assistir também. Desde ontem que Rosa está super eufórica. Aliás, Rosa é uma apoiadora. Quem não sabe, Rosa Lang é a atual coordenadora brasileira da Coap no Brasil. Vou deixar a Cristina explicar a Coap, porque ela é melhor do que eu para explicar isso. Ela já tem muito mais chão do que eu cheguei agora, porque tem, né? Mas é a atual presidente, ela está sempre apoiando aqui as atividades que a gente está fazendo da Coap em Salvador, gente. Né? Ela sempre também teve uma vez que ela estava participando de um congresso, aí ela estava apresentando, terminou a apresentação dela e veio correndo para a atividade de Salvador. Foi com a Tereza Larting, né? Larting, ela veio para ajudar também, porque eu ainda estou estudando espanhol, então... Às vezes, eu entendo, mas às vezes ajudar aos outros entenderem, a gente teve a ajuda de Lina no último evento para isso. Lina, que encontrou uma colega minha lá de Recife. Gente, deu branco, né? Mas está lá registrado no YouTube. Que ajudou bastante na tradução, para quem precisar. Cris, podemos começar? Podemos. Né? Deixa eu tirar aqui, compartilhar isso daqui e te apresentar. Bom dia a todo mundo. Eu sou Petrusca, deixa eu procurar aqui. Faço parte do Núcleo Psicanalítico de Salvador. Sou responsável da COAP, que é o Comitê de Mulheres de Psicanálise, que Cristina vai falar mais um pouquinho hoje, pelo núcleo. E a gente tem essa atividade mensal, visando aprofundar os estudos da COAP a partir do livro, que eu vou botar no chat também, que a gente utiliza, que é esse livro daqui, que é o livro publicado pela COAP, é organizado pela Cristina, que vai dar a palestra para a gente hoje, e pela Cândida também, que são as duas organizadoras, e Cristina está com um capítulo dela aqui hoje. A gente tem seguido os capítulos do livro em ordem sequencial, e hoje é o dela. Antes de tudo, agradecer pela disponibilidade, pela gentileza, pela cortesia, por tudo isso. Primeiro, por ter disponibilizado um livro tão agregador no estudo da sexualidade e gênero no Brasil, né? E inovador no sentido de COAP, porque, até onde eu sei, é o único que a gente tem da COAP mesmo produzido no Brasil. A gente tem alguns fóruns no Brasil, é esse da Cristina e da Cândida. E não vou postergar mais, agradecendo sempre, né? Em nome do núcleo, a presença de todos e de Cristina, e eu vou deixar a Cristina continuar a apresentação dela, só vou ler aqui que eu separei a apresentação mais resumida dela, né? Cristina Maria Cortese, não é isso? Chama assim Cortese. Ela é analista de data e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, foi membro de ELANCE, coordenando a COAP em São Paulo por 4 anos. Membro de ELANCE, como o nome fala, é a pessoa que faz a ponte entre os psicanalistas e candidatos analistas na sociedade com o grupo que estuda, que é internacional. Ela tem mestrado em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, dissertando sobre o ressentimento feminino, tema maravilhoso, co-organizadora desse livro da gente, Sexualidade e Gênero, Desafios da Psicanálise pela Blanche. Cristina, contigo.
Bom, bom, eu estou muito contente de estar aqui com vocês, eu agradeço o convite. É sempre um prazer, porque também é uma oportunidade de a gente estar com colegas e conversar e discorrer sobre esse tema tão atual. Não é atual em termos de ocorrências, mas atual em termos da psicanálise, está se dedicando com muito mais afinco, né, ao estudo dessas questões de gênero, né? A gente sabe que transformações importantes têm ocorrido numa aceleração tão grande que a gente, vamos dizer, estamos correndo atrás para a gente poder pensar, refletir sobre o que está acontecendo, principalmente na nossa cultura e na nossa clínica, né? E todas essas situações mobilizam em nós para a gente fazer uma revisão do que a gente pensa, das nossas posturas, nossos valores, e isso é muito interessante para nós, né? A gente poder acompanhar essa demanda e até a gente pensar um pouquinho tecnicamente, né? Tenho dado seminários de técnica, então cada vez mais a gente tem coisas novas para repensar na nossa abordagem com os nossos pacientes, né? Então, antigamente, os modelos feminino era feminino, masculino era masculino, esse modelo binário, e agora a gente tem sabe, uma gama enorme entre o masculino e o feminino, que a gente não precisa ficar, vamos dizer, tentando colocar em categorias, mas a gente compreender o que está acontecendo, né? Do nosso ponto de vista, né? A gente tem um grupo de estudos em vários, vamos dizer assim, em vários núcleos onde há psicanálise. A gente tem procurado ter um grupo de estudos que tem um coordenador que a gente chama desse membro de enlace, que se responsabiliza de, pelo menos uma vez por mês, preparar um texto ou escolher a bibliografia que vai ser utilizada de acordo aí com os interesses do grupo e coordena essa reunião. Eu fui coordenadora em São Paulo por 4 anos e foi quando ocorreu esse diálogo. E também teve um diálogo latino-americano na mesma época. Então, esse livro ele é uma compilação dos trabalhos que foram apresentados. Então, foi a primeira vez que teve um diálogo latino-americano em São Paulo, né? Normalmente acontecia em lugares da América Latina. A América Latina tem um grupo coap bem forte, um grupo unido, um grupo afetivo, sabe? Ele tem homens também, a gente pensa que é só mulheres, mas tem homens também, né? E como é que foi criado isso, né? As nossas sociedades, né? Elas são filiadas à IPA, que é a Internacional, Associação Psicanalítica Internacional. E em 1998, um psicanalista, né, homem, Otto Kemper, ele criou esse comitê dentro da IPA. Então, tem um reconhecimento internacional de um comitê, a princípio, era só para estudar as questões do feminino, que estava um boom naquela época. E depois ele foi se ampliando para as questões do feminino, do masculino, né? A fertilização assistida, as novas parentalidades, a violência contra mulheres e crianças, daqui a pouco vão incluir os homens também, não é mesmo? E então esse comitê tem sido muito ativo. Em todos os congressos que a gente participa, sempre tem um dia que é o dia da COAP, em que se apresentam trabalhos, que a gente se reúne, a gente almoça juntos, todo esse comitê da América Latina e nos congressos internacionais, vem gente do mundo todo, como teve em Boston, né? Teve um dia, até mais de um dia de trabalhos da COAP, com a apresentação do que está se fazendo no mundo em termos dessas questões de gênero. Então, também a COAP nos põe em contato com uma rede mundial, né, do que está sendo pensado em outros lugares, não só
aqui, né, Brasil, América Latina. O principal objetivo, né, eram as questões de sexualidade e gênero, mas, como eu falei, isso vem se ampliando cada vez mais, e temas até como o aborto, né, coisas que não faziam parte do início. Parece que cada vez mais a gente está ampliando aí os temas, né? Toda essa questão de trans, de cirurgias trans. No nosso diálogo, até no livro, no final, tem um médico que trabalha, que coordena todo esse setor das cirurgias, né? E como isso, ele conta assim, com detalhes aí no final, né? Mais ou menos o tipo de projeto que eles vêm fazendo. E então, desde essa fundação, a gente vem se debruçando aí nessas questões. Na época que eu repúdio ao feminino. E a gente pensa que o repúdio ao feminino é uma questão só de homens, não. Também existe o repúdio ao feminino por parte das mulheres, né? Que a gente sempre imagina, né? Os homens e as mulheres, e não como que as mulheres repudiam o feminino da mulher, né? E depois nós passamos mais 2 anos lendo o livro da Sylvia Bleichmann, que são os paradoxos da sexualidade masculina, que é uma coisa também, vamos dizer assim, tão estudada quanto do feminino, né? O que acontece em relação ao masculino. Então, como vocês estão vendo, tem muita coisa para a gente estudar, para a gente aprender, para a gente conversar. E eu vou falar aqui com vocês, depois nós vamos ter um tempo, né, para a gente trocar ideias, né? Também quero ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês vêm pensando, né? Hoje, a nossa conversa vai centrar um pouco na continência do analista diante da diversidade. A continência implica uma atitude interna do analista. Claro que quanto mais análise a gente tem, mais a gente consegue se conhecer do que está rolando dentro da gente. Quando a gente está com pacientes, até quando a gente não está com paciente, a gente se ocupa dos nossos pacientes, né? E essa continência depende também da nossa capacidade de conter as emoções que os pacientes acabam despertando em nós e conter as emoções no campo ali, né, que a gente chamou hoje em dia de intersubjetividade, naquele campo analítico, e a gente também conter e ter, vamos dizer assim, uma consciência do que está passando em nós enquanto a gente está com aquele paciente. Só para falar um pouquinho de histórico, antigamente, parece que até os anos mais ou menos 50, por aí, dentro da psicanálise, as emoções e sentimentos do analista tinham que ser deixados de lado. A postura técnica era aquele analista neutro, né, que não deixava que as suas emoções, seus sentimentos fossem considerados. Falava-se até, vocês podem ver nos textos de técnica da época, a postura da asepsia, do cirurgião, né? Desse campo. O pessoal até brinca que todos os analistas vestiam cinza na época, sabe? Tinha que ter um terno cinza, que não podia nem ter cor, né? Porque tinha que ser quase que uma coisa padrão na época. Isso foi mudando, e foi uma psicanalista que vamos dizer assim, aliás, as psicanalistas mulheres abriram muitos caminhos. Vocês podem imaginar que nos anos 20, que tinha um pequeno grupo, né, ali, nos primeiros congressos ali que teve, a Melanie Klein, que já vinha se analisando, né, na época, e ela dava aula, ela não era nem médica, ela não era psicóloga, nada além de ser mulher. E, de repente, ela apresenta, no Congresso de 21, a única mulher, não psicóloga,
não médica, apresenta um trabalho de análise de crianças. E o trabalho foi super elogiado, e a Melanie Klein foi aceita como parte da sociedade. A primeira mulher nos anos 20 a ser incorporada na sociedade internacional e nas reuniões. Claro que depois ela vai para Londres, né? E continua aí, funda todo um centro. Depois, tem uma seguidora dela, que depois elas acabaram até brigando, que é a Paula Hyman. A Paula Hyman apresenta um trabalho, foi a primeira que falou sobre conta-transferência. E o que é a tal da conta-transferência? O que é? É de a gente levar em consideração os sentimentos que perpassam a nossa mente enquanto a gente está atendendo. E isso é um norte para o nosso trabalho, um norte importantíssimo. Então, isso nos ajuda, assim, a sermos continentes, não é? Às vezes, nem todo momento você consegue ser continente, às vezes a gente é até incontinente, não é mesmo? Mas a gente pode pensar até sobre isso, né? Ninguém está dentro de um padrão específico, mas a gente consegue pensar, por que será que eu estou preocupado com esse paciente? O que está acontecendo? Então, isso é um norte muito grande. E essa continência são pensamentos, ideias, mas também o que teve um casal chamado Botelho, que também trouxe uma contribuição muito importante, de a gente ficar atento sobre as imagens que nos ocorrem enquanto nós estamos atendendo. Só a título de exemplo, eu vou entrar no tema daqui a pouquinho, né? Eu atendi um adolescente por 2 anos que ele não falava comigo. Ele vinha 2 vezes por semana de outra cidade, pontualmente, não faltava, entrava e ficava quieto. Eu dizia oi, nem oi ele me respondia. E ele se deitava no divã. E eu me debruçava ali com ele, não sabia nem o que fazer. Uma hora eu levei papel, levei lápis, falei, você quer desenhar? Ele não reagia. Ele não reagia. E foi um trabalho dificílimo, porque ainda ele chegava em casa e me dedurava para os pais e dizia, eu vou lá e não abro a boca. Aí os pais vinham e falavam, e aí, como é que a gente faz? Eu digo, ele está vindo. Ele está vindo. Como é que ele... Ele era um adolescente daqueles da pá virada, como dizem, né? Ele subia nos telhados, tacava pedra nos vizinhos, matava a aula, bebia pinga com mortandela antes que ele chegava bêbado em casa. Ele aprontava todas. E enquanto ele vivia comigo ali, vamos dizer assim, toda a hostilidade e rebeldia dele, o que aconteceu? Ele começou a melhorar. E os pais traziam, mas ele está melhorando cada vez mais. Mas ele não fala com você, está adiantando esse trabalho? Então, foi todo um trabalho com os pais. E o que foi um norte importante para mim? As imagens que aconteciam na minha cabeça e os sentimentos que me ocorriam quando eu estava com ele. E eu consegui, nem sempre conseguia, transformar isso, né, em interpretações. Por exemplo, uma vez eu estava com ele e me veio uma imagem de tortura, de alguém num porão com um gotejamento de água na cabeça. Falei, nossa, por que está me ocorrendo isso agora que eu estou com ele? Aí me ocorreu assim, ele deve estar torturado pelo silêncio, ele não consegue falar. E eu disse isso para ele. Eu falei, deve estar sendo torturante para você não conseguir expressar seus sentimentos e emoções que você deve estar sentindo aí. Não quer dizer que ele falava alguma coisa. E foi um trabalho, assim, todo calcado, vamos dizer assim, na continência, o de hoje diante da diversidade. Mas o nosso trabalho exige de nós, né? Por isso a gente precisa de muita análise, exige de nós estarmos em contato com a nossa interioridade, com os nossos sentimentos, pensamentos, e eu diria até com o telão da nossa mente, o que passa dentro de nós quando a gente está atendendo, porque isso pode ser um norte. E foi isso que me ajudou. Como é que a gente vai aguentar ficar 2 anos, 2 vezes por semana, com um adolescente que não abre o bico com a gente, né?
mas que está ali conosco. Eu só sei que ele foi só melhorando cada vez mais, segundo os pais. Então, às vezes, a gente vê que o paciente precisa viver o pior dele ali conosco, assim, a rebeldia e tudo aquilo que ele não pode fazer lá fora, e com isso ele foi deixando de atuar, que a gente chama, toda a bronca dele, porque ele atuava nesses atos, vamos dizer, antissociais, que a gente pode até chamar, né? E aí, só para terminar esse caso aí, e chegou um dia, ele falou comigo, depois de 2 anos, quase que pedindo uma licença para ele mesmo. Ele chegou e falou assim, vou para Porto Seguro. Aí eu falei, hã? Ah, você vai naquela semana que eles vão para Porto Seguro, de férias, para a escola, e você está me avisando que você vai faltar, que você não vai poder vir. Ele não falou mais nada. A única coisa que ele falou, vou para Porto Seguro, né? Quase que falou porque não podia não falar. E aí me ocorreu o seguinte, que eu disse para ele, é a primeira vez que você está falando comigo. E eu acho que você está podendo falar comigo, porque você está sentindo que aqui também é um porto seguro para você, e que eu posso bancar e suportar tudo que vem de você aqui, né? E estou com você porque deve e é. Então, disso, o trabalho chegou no final do ano, ele acabou entrando na faculdade, foi embora, né? Foi para São Paulo, né? Eu moro no interior. Só para fazer um parênteses para vocês, que a continência do analista envolve tanto essa parte de reflexões, pensamentos, sentimentos, mas também imagens que nos ocorrem, mesmo que você esteja imaginando o seu jardim, né, se foi molhado ou não, né? Tudo isso é material, ocorreu ali com o seu paciente, é algo a ser pensado. Por que que isso está ocorrendo neste momento com esse paciente? E no nosso trabalho, né, diante aí da diversidade, vamos dizer assim, a gente não pode desvincular da cultura, porque as pessoas que nos procuram também, além das questões que vamos dizer, que nos trazem suas angústias, muitas vezes ainda tem uma angústia a mais por um sentimento de exclusão, culpa, vergonha e baixa autoestima, por essa condição da diversidade, que muitas vezes é alvo de preconceito e as pessoas se sentem desqualificadas, né? Embora a gente saiba que essas questões existam, né, essa condição há anos, né, desde os guerreiros espartanos, que tinham isso como parte da cultura deles, mas é só de uns anos para cá que isso tem sido aberto. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a minha formação um pouquinho antes dos anos 90, mas até então, a homossexualidade fazia parte do CID, do Catálogo Internacional de Doenças, como doença. Para vocês verem que é bem recente a retirada da homossexualidade como uma doença. E a gente também teve que fazer toda uma mudança na nossa cabeça, da mentalidade em vigor na época, né? E onde nós entramos, né? Nós entramos na possibilidade de a gente estar sempre avaliando a nossa postura clínica, o que acontece dentro desse campo, né? Analista-paciente. Para vocês terem uma ideia, né? Ainda se usa, mas até muito recentemente se usava termos muito chulos para se referir à homossexualidade. E, vamos dizer, cada vez mais isso vem ganhando respeito e vem ganhando uma legitimidade, né, social. Hoje nós temos uma aceitação maior e até uma luta contra a discriminação. Então, a gente vê que esse é um movimento crescente e muito importante de acolhimento, tanto nas instituições,
nos locais de trabalho, como na cultura dessa condição, vamos dizer assim, como algo inerente à condição humana, né? E não algo... As pessoas tinham uma ideia que as pessoas escolhiam essa orientação sexual, e não que era algo inerente, que isso se revelava à pessoa. Se revela à pessoa, e a pessoa, às vezes dolorosamente, acaba tendo que aceitar a sua condição interna, né? Não é algo que se escolha dentro de um cardápio, né? O que eu quero ser. Então, o que a gente percebe, né, nós todos, que o jovem, ele tem que lidar, antes da questão da identidade de gênero, que a gente chama, de uma identidade humana, né? Porque nesse momento, antigamente, a gente só ficava em torno, né? Período de identidade, período de tensão, período de turbulência, momento onde se instalam as identificações. Então, era muito mais centrada na questão da identidade. Hoje em dia, nós temos identidades, vamos chamar assim, além dessa identidade, quem eu sou, o que eu quero ser na minha vida, ainda tem essa questão da identidade de gênero, que se faz cada vez mais presente, e eu diria até o modismo, porque a gente vê até nas escolas, agora assim, eu acho que eu nasci num corpo errado, não pode mais falar ele, ela, tem que ter um gênero neutro, como se fosse possível, né, na cabeça da gente. E olha, e também está acontecendo entre os pais. Eu tenho visto pais de crianças pequenas assim, não posso pôr cor-de-rosa nem azul. Tem que pôr cinza ou cores neutras, porque a criança que vai escolher quando crescer, o que ela quer ser. Então, se antes era algo muito reprimido, banido, né, e que os pais não podiam nem ouvir falar, eu vejo que há um outro movimento, uma outra mão, né, de um certo modernismo, vamos chamar assim, e eu acho que até uma contra-reação. Como eu não posso reprimir, então eu vou aceitar, ainda vou valorizar. Então, a gente via assim, até no trabalho que o Alexandre Sadé trouxe para nós, né, assim, fila, tinha 500 pessoas na fila para fazer a cirurgia. E às vezes as mães trazendo crianças, para poder, não, acho que meu filho, minha filha não quer essa orientação sexual, quer outra, e os próprios pais estimulando isso. Eu tenho dado supervisão, eu vejo, para quem atende crianças, né, eu atendo a partir de adolescentes, mas eu já atendi muita criança. Os pais, às vezes, até estimulando. Eles trazem essa questão porque isso está muito em voga entre os pares e nas escolas. E aí eu vejo os pais assim, então ele não quer ser quem ele é. Ele é Mário, ele quer ser Maria de agora em diante. 15, 16 anos, e os pais levando já esse jovenzinho a um médico para ver se já pode tomar hormônio. E teve um caso que ele nem tinha maioridade, como é preconizado, e os pais levaram já para começar, e o médico deu. Então, a gente vê todo um risco de uma precocidade em querer logo estabelecer, porque agora parece que ficou até uma questão de identidade ser trans, né? Eu sou trans, e com isso mascara, talvez, todas as questões básicas de identidade que um jovem tem. Quem eu sou, como eu quero ser, como eu me sinto nesse mundo. Então, às vezes, a identidade de gênero, as questões em torno da identidade de gênero, fica que nem uma cortina de fumaça, não é? E se você fica, como um terapeuta, né, focado na questão de gênero, você deixa de ver, talvez, aquela pessoa como um todo. E quais são as angústias que não são...
aparecem como angústias de gênero, mas que não são angústias ligadas, são angústias existenciais. O que eu quero fazer da vida? O vazio que eu sinto, o tédio, sabe? Aí é muito fácil deslocar isso e dizer, é porque eu estou no corpo errado. Eu vou contar até uma história, depois eu volto aqui. Vou contar até uma história para vocês de um rapaz que, quando chegou 15, 16 anos, ele era um rapaz falando grosso, todo peludo, sabe? Todo masculinizado, vamos chamar assim, em termos de caracteres secundários. E, de repente, ele chega para os pais e fala assim, eu quero cortar meu pênis. Eu quero porque eu quero ser mulher. Ele tinha um ideal de ser uma garota, ele era moreno, loira, de cabelos longos, queria fazer laser para tirar todo o pelo do corpo, e muito cedo. E os pais, então, começaram a levá-lo para esses centros de mudança de sexo e conversar com psiquiatras na direção do que esse rapaz estava pedindo. Mesmo eles sabendo que era uma situação que estava contrária a eles. Que eles estavam vendo aquilo como uma coisa muito esquisita. E eles não estavam podendo parar para se questionar o que está acontecendo com meu filho para ele pensar isso. Será que ele não está numa insatisfação com a vida, com ele mesmo, e está deslocando isso para a questão da sexualidade, né, do gênero? Quando a gente fala o buraco é mais embaixo. Eu só sei que esse rapaz foi retirado da análise, porque o psiquiatra que eles levaram disse que o problema ele estava deprimido, que o problema dele era porque ele estava num corpo errado, que assim que fizesse a cirurgia, todos os problemas dele iam ser resolvidos e os pais tiraram da análise. E a analista advertiu a ele de tudo isso e o enorme risco que ele estava correndo. Ou seja, toda a angústia dele, o analista viveu contratransferencialmente, mas pôde dizer a ele de que ele estava muito angustiado com ele, com a vida, com o vazio, e que ele estava prestes a fazer um vestibular e ele não sabia o que ele queria fazer da vida dele. Toda a falta de interesse que ele tinha por tudo. E outras angústias também que ele já trazia na sua história. Eu só sei que foi um momento de luto muito grande, porque ele foi embora, né? E um momento assim de impotência que todos nós vivemos, quando a gente percebe uma situação de um equívoco e que a gente, por mais que fale, nem o paciente, nem os pais ouvem, mas ouvem. Passado um ano, esse rapaz voltou e disse, olha, eu pensei bem no que foi me dito e eu não fiz a cirurgia. Eu percebi que não era nada disso que estava acontecendo. Então, alguma sementinha daquilo que a gente planta, muitas vezes, permanece, embora a gente pense que, né, que tudo que a gente fez ou faz é em vão, né, que tem fatores, e tem mesmo, às vezes, a gente, por mais que a gente alerte, acabam fazendo as coisas que a gente acha que seria um absurdo, não é? E também eu vejo que é a nossa função. Se a gente percebe situações de risco, situações equivocadas, eu penso que é nossa função falar e alertar os pais. A gente não pode se calar diante daquilo que chega a nós como absurdos, como equívoco, sabe? Como loucura. Como falar é outra coisa. Mas eu penso que também a gente não é só ficar interpretando, a gente às vezes precisa chamar os pais e precisa alertar daquilo que a gente vê e que o paciente às vezes não vê ou não sente,
Por quê? Porque ele deslocou para nós, num mecanismo que eu chamo de... aprendi isso, né? Identificação projetiva, né? Tanto os pais como os pacientes, muitas vezes depositam em nós as suas angústias, e faz parte do nosso trabalho. E como é que a gente vai perceber isso? De quem deveria estar angustiado era o paciente, os pais e não a gente, e devolver isto transformado, aí é a contra-identificação projetiva, através da contra-transferência, devolver isso transformado, vamos dizer, daí a César o que é de César, para os pacientes o que é deles, transformado, e para os pais também, né? Porque não é a nossa vida, é a vida deles que vai ficar afetada por essas condições. Então, eu vejo que muitas vezes, até com os pacientes mais jovenzinhos, eles nos trazem coisas que também tem que ficar só conosco, né? Nessa fase de 13 anos, por exemplo, de um rapazinho, menino, né? Meninão ainda, fala assim, ai, eu acho que eu sou gay. Eu falei, mas de onde você tirou isso? Eu e meu amigo, a gente achando que a gente é gay. Eu achei tão importante ele poder trazer esse questionamento ali. Ele já não, meninão ainda, vamos dizer assim, nem teve tirão, nem engrossou a voz, nada, meninão ainda, está naquela fase bem, vamos dizer assim, deixando de ser criança e entrando nessa pré-adolescência, que eu acho que é a fase mais ardida e mais difícil do que a adolescência, essa pré-adolescência. Porque eles ficam numa espécie de limbo, eles ficam num tédio, eles ficam num nowhere, não tem um lugar que não é mais criança, nem é adolescente ainda. Os interesses de criança não cabem mais e começam a ter interesses de adolescente, mas não são adolescentes. No grupo de adolescentes, eles não são aceitos, né? Não tem um grupo deles. Bom, enfim, eu falei, mas de onde que você está achando isso? O que aconteceu? É que eu e meu amigo descobrimos um site de vídeos pornô. É mesmo. E a gente assiste e não acontece nada com a gente. Não era para a gente estar se excitando, acontecendo alguma coisa? Não era para estar funcionando já? E não acontece nada. E aí eu comecei a trabalhar com ele, por que tanta pressa? Né? Dele ter uma definição, ele está no momento ainda de descobertas. Passam 2 semanas, ele fala assim, descobri que eu não sou gay. Ah, é? Nós continuamos assistindo os vídeos, e aí a gente teve uma reação, meu amigo e eu. Então, a gente vê como muito cedo, né? 12, 13 anos, eles já estão com essas ocupações, preocupações, e estão tendo acesso, né? Eu diria, os pais nem sonham, né, com o que eles estão vendo, mas é importante que eles tenham essa liberdade conosco de trazer esses questionamentos e que a gente possa, junto com eles, refletir sobre essas angústias, que, no fundo, é da identidade. Eles estão num momento de uma mudança de identidade, mudança de corpo, né? É um período de transformações muito grandes que ainda não tem um ego, vamos chamar assim, para fazer frente, para dar conta de tantas transformações, né? E é nesse período que surgem mais as questões de gênero, e que aparecem no nosso consultório, que aparecem nas escolas, né? É curioso, né? Porque mesmo hoje em dia, parece que cabe aos pais, principalmente ao pai, fazer de um menino um homem. E o pai muitas vezes acredita, então, que ele tem que pôr no futebol, na luta, em algum lugar, para que o menino seja homem. E em relação às meninas, parece que não tem, as mães não têm essa preocupação de ter que fazer alguma coisa para as meninas serem meninas, né?
Uma menina até pode, vamos dizer assim, jogar futebol, porque hoje em dia as meninas estão em tudo, não se pensa que essa menina está com uma questão de identidade de gênero, confusão de gênero, porque ela está. Agora, um menino que se interessa por algo um pouco mais feminino, se ele quer dançar balé, por exemplo, isso já é um sistema de alarme que acende, como se ele tivesse com alguma questão de gênero. Então, a gente vê que existe na nossa cultura, ainda existe, assim, muito preconceito, né, com relação às escolhas, né, que os jovens, que as crianças fazem. Né? De passar vergonha com as visitas. Acho que tem um microfone aí aberto. Né? Eu vou pegar aqui alguns exemplos para vocês, que aí eu acho que através dos exemplos vai dar para a gente ir conversando bastante coisa, né? Um dos exemplos é de uma menina que ela estava nessa fase da pré-adolescência, mas com um ressentimento muito grande com a mãe, porque a mãe não pôde ficar com ela. A mãe já tinha tido uma filha que estava com o pai, eles estavam separados, e ela estava muito ressentida, porque a mãe se casou de novo e se mudou para um lugar menor, embora tivesse recursos para um lugar maior, disse que não tinha lugar para ela, nem para a irmã. E quem estava criando as duas era o pai. O pai criava a filha que eles tinham em comum e a irmã mais velha. E esse pai, vamos dizer assim, também era uma pessoa bem complicada. Então, as meninas ficavam meio por conta delas na casa. Né? E o pai me procura porque essa menina ficava fechada no quarto muitas horas. Comia no quarto, deixava resto de comida, sabe? Não se ocupava de tomar banho. E ela estava assim, era uma menina muito bonita, mas ao mesmo tempo ela só usava uns camisetões, umas roupas largas, como dizendo assim, não olhem para o meu corpo. Né? Eu não quero que ninguém me veja. E eu percebi que aquilo era até uma atitude defensiva dessa menina. E para vocês verem, às vezes, os próprios filhos se incomodam com alguma atitude dos pais. Ela diz, meu pai fuma maconha todo dia, eu não aguento isso. Será que ele não percebe? Será que não percebe que até os vizinhos podem sentir o cheiro disso? Eu não gosto disso, mas o fato de eu não gostar, meu pai não para. Então, a gente via, vamos dizer assim, o incômodo da menina, porque ela queria o pai num outro lugar, que não fosse esse de, sabe, pode fazer o que quiser, do jeito que quiser. Então, ele levar a menina para uma avaliação já era um primeiro passo de uma preocupação, né, de uma ocupação com essa menina. E elas começaram a ir nas festinhas, e a irmã foi numa festinha e ficou com uma menina. Aí ela foi lá, ficou também. Por quê? Porque ela queria experimentar como é que era. Então, a gente vê que nessa fase de vida, ficar com o menino, ficar com o menino, não quer dizer muita coisa, porque é uma fase de experimentação. Eles querem experimentar um pouquinho como é que é isso. Isso não quer dizer que já esteja assim, se direcionando para uma identidade de gênero. Assim como crianças e jovens também têm jogos homoeróticos. Né? Isso é uma coisa comum, faz parte. E isso não quer dizer que, vamos dizer assim, possa ser direcionado para uma orientação sexual diferente, mesmo tendo sentido prazer, porque é natural que sinta prazer. Né? Você está lidando com zonas erógenas, não é? Então, a gente percebe que essa menina, ela trazia situações que ela vivia, muito talvez para testar a continência do analista. Se o analista tinha mais esse lado mais provocativo, se ia censurar, como que iria reagir. E, na verdade, tinham questões muito mais sérias acontecendo, e que ela tentava, vamos dizer assim, provocar
a situação do analista para ver, eu acho que eu sou gay, eu acho que eu vou ficar gay, para ver como que a analista reagia. E nesse sentido, é muito mais importante a gente perceber que tem esse movimento de testagem e poder dizer ao paciente que você está ali para compreender, não para julgar, porque ela mesma estava se julgando, né? Pelos valores que ela tinha. Então, quando você tem essa atitude de compreensão, outras coisas podem emergir. Por exemplo, essa menina usava uma pulseirinha de couro no braço esquerdo e não tirava essa pulseirinha. Uma coisa importante, gente, é a gente lidar com a nossa intuição e dar crédito para a nossa intuição. Um dia, eu virei para ela e falei assim, você não tira essa pulseirinha aí, né? O que tem debaixo dela? Nada. Eu falei, eu não posso ver? Não. Por que eu não posso ver? O que tem aí? Tem alguma coisa que você queira me contar? Debaixo dessa pulseirinha? E que você está com medo de me contar? Ela falou, tem. Aí ela acabou me mostrando. Ela se cortava, né? Ela estava toda cortada. Então, a gente vê que tinham coisas importantes acontecendo com ela, escondidas, vamos dizer assim, e que às vezes ficam escamoteadas nas questões de gênero, né? Então, esse ponto dela estar se cortando, e segundo ela não era de hoje, para mim, tinha muito mais relevância, nessas atitudes autodestrutivas que ela estava tendo na vida, né? Então, toda a bronca e ressentimento que ela estava sentindo, ela voltava contra ela mesma, né? Ela voltava para dentro, porque ela não estava conseguindo exteriorizar, externalizar isso, né? Então, eu cito alguns autores, né? Nesse momento aqui, eu citei até o Oteiral, depois vocês podem até dar uma lida, né? Porque acho que não, é um pouquinho mais longo, vocês podem... E dele fala assim da banalização dessas questões que estão acontecendo, da efemeridade, da banalização, né? De situações que, se antes era motivo de preconceito e de repúdio, de repressão, a gente está passando por uma era da banalização, parece que tudo ficou banal, natural, né? E alguma coisa para a gente pensar também nesses movimentos culturais, né? que estão ocorrendo, né? Olha, dificilmente ocorre na nossa clínica, quando alguém que tem uma orientação sexual diferente, trazer isso como questão para nós. Parece que isso já é uma questão dada. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso. Não se mexe, mas eu me lembro de uma vez, de um rapaz dos seus 20 e poucos anos, que ele chorava muito porque ele diz, eu tentei namorar, eu não sinto nada por menina, eu não sinto nada. Eu tenho uma atração irresistível por um rapaz. E eu não quero ser gay. Eu sei que isso é extremamente complicado. Eu tenho vários irmãos homens. Imaginou como é que eu vou ficar diante dos meus irmãos, né? Eu sendo gay, diante dos meus pais, diante dos meus amigos, diante da minha profissão que ele estava escolhendo. Então, ele tinha vamos dizer assim, um conflito muito grande, porque algo dele se revelava a ele, que ele mesmo repudiava. Ele não podia investigar ou suportar, porque ele estava com horror a isso. Então, nesse sentido, o nosso trabalho também é no sentido de poder ele acolher o que vinha de dentro dele. Na medida que o paciente sente que a gente pode acolher essas questões que eles trazem, esses sentimentos, eles também podem aceitar e acolher e repensar de que isso também seja possível. Eu sei que é muito difícil,
né? Principalmente no caso desse jovem, por toda a criação e estrutura da família dele, era um ambiente muito masculino na casa, né? Ele tem que se haver com essa questão. Mas isso é muito raro. A maioria dos pacientes que às vezes nos procuram é porque estão com questões afetivas com seus parceiros, ou estão satisfeitos com seus parceiros, ou uma questão familiar, mas muito de frustrações amorosas, e isso que eles vêm buscar análise, né? Tem outras questões também, né? Profissionais e tudo mais, mas basicamente não trazem a questão como um problema. Parece muitas vezes que isso aqui você não mexe, viu? Isso aqui você não mexe, porque isso aqui é meu. E depois eu vou trazer o que algumas pessoas trazem disso, né? E a identidade de gênero, vamos dizer assim, muitas vezes é aquilo que sustenta o edifício daquela identidade. E a gente precisa ter muita delicadeza para mexer nisso, porque senão desmorona o edifício inteiro, né? Então, muitas vezes a gente pode dizer, não é essa a questão da pessoa, mas é isso que está sustentando essa pessoa nesse momento, né? Tem outras questões? Tem, mas a gente também precisa ser continente para uma coisa que se chama timing. Timing, que às vezes a gente percebe coisas importantes acontecendo, mas não está na hora de falar e não está na hora de mexer. E que a gente precisa esperar até que o paciente tenha uma estrutura interna, condições internas para lidar ou para arcar com algumas questões que a gente percebe muito antes dele. Uma outra situação que nos ocorre também é a bissexualidade, né? É muito mais comum homossexualidade, essas questões trans, do que a bissexualidade. Embora a gente saiba que nós todos somos bissexuais, não é mesmo? O próprio velho Sigmund Freud já trazia, né, a nossa bissexualidade psíquica, né? Mas teve um rapaz que nos seus 30 anos, que ele tinha uma namorada, ele era feliz com a sua namorada, tinha relações sexuais, eram satisfatórios, ele gostava da namorada, mas de vez em quando ele tinha uma necessidade irresistível de transar com outro homem. E era sempre esse homem, que a relação deles não era amorosa, não era afetiva, era uma transa, mas isso precisava acontecer de vez em quando. Ele não conseguia não ir, ou não procurar, ou quando esse rapaz procurava, não transar. E isso foi um motivo de muita angústia, porque ele dizia assim, eu não posso continuar com a minha namorada. Como é que eu vou continuar com ela guardando esse segredo? Isso é alguma coisa? Talvez até eu seja gay, eu não sei se eu sou ou se eu não sou. Mas me incomoda muito, mesmo se eu não contar, eu fico incomodado, e se eu contar, eu vou perdê-la. Então, a angústia dele estava em torno do exercício da bissexualidade, porque ele tinha prazer e necessidade, e a gente percebe que, às vezes, essa escolha, que não é bem uma escolha, implica uma renúncia de um dos lados, de um dos gêneros, uma renúncia difícil de você fazer, implica um luto também por aquilo que você deixa. Então, tem pessoas que não conseguem renunciar a nada, não conseguem poder até fazer uma escolha, não é? E se sentiu muito angustiado, sem saída, e com o tempo de análise, porque às vezes a gente precisa trabalhar até mais vezes por semana,
a gente vai percebendo a gravidade do paciente, que não era bem a questão da homossexualidade. Embora ele tenha sido abusado mais de uma vez quando criança, a violência que ele recebeu e a violência que tinha dentro dele era algo, um sofrimento muito maior do que isso, e que estava guardado dentro dele, que ele nunca tinha podido falar com ninguém, né? E, no fundo, ele também tinha um repúdio ao feminino por uma relação dificílima que ele teve com a mãe. Dificílima, os dois, ele acabou perdendo a mãe, mas os dois se engalfinhavam, sabe? Ele tinha um repúdio ao feminino, então a gente percebe que, aparentemente, eles trazem algo de uma questão de gênero, seja homossexualidade, bissexualidade, trans, mas a gente precisa abrir um campo para explorar, vamos dizer, deixa vir, talvez, quais são as angústias presentes nessa pessoa, que a pessoa está conseguindo, vamos dizer, o motivo de vir é mas o que a pessoa mesmo, o sofrimento psíquico, está em questões muito mais profundas, né, do que essas que se nos apresentam, né? A Sylvia Bleichmann, né, nesse livro de 2006, ela vem estudando muitas questões de gênero, e nesse livro Os Paradoxos da Sexualidade Masculina, ela diz que a fantasia de penetração entre homens não necessariamente revela uma homossexualidade, mas, paradoxalmente, um desejo de masculinização por meio da fantasia de incorporação do pênis paterno. É interessante porque, às vezes, as questões ligadas à sexualidade, vamos dizer assim, ou aí, no caso, parecia homossexualidade, era muito mais a falta de receber um masculino. O pai desse rapaz era muito ausente, sabe? Uma relação conflitiva com a mãe e um pai que quase não existia, não aparecia. Então, aos poucos, ele foi se dando conta da falta, porque ele dizia: o que meu pai vai pensar de mim? Era muito o que estava na cabeça dele. O pai como alguém, sabe, super egóico, queria criticar ou condenar, que era isso que estava dentro dele. Ele estava se autocriticando e condenando, mas ele não tinha se dado conta da falta que havia feito, né, no masculino na vida dele. Então, às vezes, vocês vão ver também num outro exemplo que eu vou trazer, de que a busca pelo masculino não necessariamente tem a ver, né, é um equívoco, né? O que a pessoa está buscando é outra coisa, através do homoerotismo. E mulheres também, né? Mulheres também que às vezes vivem situações homoeróticas, que é uma ânsia, uma necessidade de viver um gostoso com o feminino, sabe? Vamos dizer assim, de se alimentar de um corpo de outra mulher, do afeto de outra mulher. Há uma busca do feminino que faltou. E como que isso acontece? Através de um contato homoerótico. Não necessariamente é uma questão de identidade de gênero. E também acontece, né, uma menina que ela tinha quase que uma compulsão sexual, uma vida sexual bastante promíscua, assim, sabe? Olhou para ela, gostou dela, ela estava ali transando, né? Até que um dia ela se deu conta de que ela mamava por baixo, sabe? Era uma forma dela se alimentar eroticamente, mas de algo que faltou intrinsecamente na vida dela, de uma afetividade, de um encontro gostoso e se sentir querida e desejada por alguém. E isso, vamos dizer, se manifestava através quase que de uma compulsão a transar que ela tinha. Então, a gente vê como as questões da sexualidade são complexas e que exigem, talvez, muito trabalho nosso, muito estudo, muita análise,
para a gente poder entrar nessas filigramas, nesses meandros da sexualidade, que muitas vezes aparecem escamoteadas, né? Nas questões de gênero ou até das questões da vida erótica, né? E a questão tem muito mais a ver com a afetividade que falta, sabe? A situação amorosa que falta, que às vezes a pessoa encontra em alguém do mesmo sexo, porque não teve essa oportunidade na vida, né? Então, a orientação sexual de uma pessoa, nada diz também da saúde mental ou da maturidade da pessoa, né? A gente não pode, como eu disse, ficar focado nisso, nem desfocar e nem focar, né? Uma outra coisa que a gente pode ver que, às vezes, uma pessoa que se apresenta numa homossexualidade ou numa questão dessa afetividade, tem muito mais a ver até com uma identificação com o agressor, né? Eu vou trazer um exemplo de uma mulher que era extremamente feminina e que vivia uma relação homoerótica com uma pessoa. Mas algo dela parecia, e todo o comportamento dela tinha algo quase que de uma caricatura do masculino. Embora ela fosse brincos, adereço, toda feminina, algo caricatural do masculino. E com o conhecimento, na análise, o que aparece? De que ela tinha um horror ao pai. E ela tinha um horror de como o pai tratava a mãe. E ela disse, eu nunca vou namorar, eu nunca vou me casar. Eu tenho um horror ao homem. E o que aconteceu? Ela fez uma identificação com o masculino, e uma identificação com, supostamente, o agressor, né? Segundo ela, o pai judiava e abusava muito da mãe, e a mãe não tinha reação. Ela tomava as dores da mãe, que a mãe não conseguia tomar ou reagir. Ela se revoltava. E o que aconteceu? Ela fez uma identificação. Aliás, isso acontece muito. Em pessoas que são violentadas, em pessoas que sofrem muita agressão, ou que sofrem abuso sexual, acontece de uma identificação com o agressor, com o abusador e com o violento. Por mais que diga, eu não quero isso para mim, eu tenho horror a isso, mas você tem que se haver com essa identificação que você carrega, né? E não é algo muito fácil de se lidar, porque as pessoas sentem um repúdio até a mexer com isso, pelo horror que isso desperta, de se perceber como o agressor, ou identificado com aquela pessoa que você menos queria se identificar na vida. Então, a gente percebe que, muitas vezes, esse repúdio ao masculino também tem a ver com as identificações e com as revoltas que você foi vivendo ao longo da sua vida, né? Por uma reação, eu não quero ser como a minha mãe e eu não quero um homem na minha vida, sabe? Eu tenho horror ao masculino e, na verdade, ela estava identificada com esse masculino, né? E a Florence Guignard, ela num trabalho de 2001, ela fala que certas formas da homossexualidade feminina podem ser consideradas como expressão de um desejo ao retorno ao útero materno, a busca dessa continência que faltou um dia, né? E a Joyce McDougall, no trabalho de 88, ela diz que a homossexualidade feminina pode ser vista também como uma tentativa de manter um equilíbrio narcísico, escapando à identificação simbiótica e perigosa reclamada pela imago materna, e conservando ao mesmo tempo uma identificação inconsciente com o pai, elemento essencial para essa estrutura frágil. O que é isso? Às vezes a mãe
fragilizada, se apoia na filha e gruda na filha, tentando uma relação simbiótica com essa filha. Uma ligação de suporte, em vez de ser ela o suporte, já que ela não consegue, a filha fica ao suporte da mãe. Então, a filha, para escapar desse lugar, para sair desse lugar, dessa identificação simbiótica, muitas vezes faz uma identificação com o masculino, como no caso dessa moça, que parece que é a figura mais forte da casa. Muitas vezes o agressor é sentido como o mais forte e o agredido como o mais fraco. E eu não quero ser fraca como a minha mãe, eu acabo sendo, entre aspas, agressiva ou forte como o meu pai. As duas identificações são necessárias, a gente precisa do masculino e do feminino para a nossa vida, né? Mas nem sempre isso acontece de uma forma como o ser humano gostaria, não é mesmo, né? Eu penso que é uma coisa muito importante, né? A aceitação de si mesmo. E essa questão da autoestima, né? De você poder gostar de quem você é, de como você é. Porque muitas vezes você tem que bancar isso diante dos seus familiares, né? Se você sente que tem uma orientação diferente, né, do que os seus familiares gostariam, mas você tem que bancar isso, né? E eu me lembrei agora de uma situação de uma paciente que eu acompanhei muitos anos. E ela teve um menino, e ela dizia, o meu filho com 3, 4 anos pega as minhas coisas, as minhas bijuterias, e fica na frente do espelho. E ele age como uma menina. Ela falou, eu sei que eu queria uma menina. Eu queria que tivesse vindo uma menina. Será que ele, alguma vez, percebeu que eu queria uma menina? Mas ela tentava reprimir isso. Tire isso, menino. Pare com isso. E isso não adiantou, porque isso estava nele. Quando esse menino estava com 13, 14 anos, ele não conta para a sala toda que ele estava apaixonado por outro menino. E isso alarmou, os colegas aceitaram isso, né? Ninguém repudiou, mas os pais ficaram muito alarmados. E ela ficou muito alarmada. E, olha, curiosamente, aí ela pediu, né? A gente já tinha encerrado o nosso trabalho, que eu pudesse conversar com ela e o marido juntos. E é incrível como ela estava num conflito e uma não aceitação disso, e o pai que parecia um machão latino, aquele homem que o filho era toda a expectativa, o pai estava aceitando e compreendendo a situação do filho, e ela, a mãe, repudiando e numa crise imensa. Claro que aí um dia ela trouxe o menino, ela falou, quero que você veja. E o menino, ele estava todo conforme, tanto fisicamente como na postura dele na vida. Ele diz, é isso que eu sou, é isso que eu quero. E aí teve todo um trabalho que os pais tiveram que fazer para poder acolher essa condição dele, que era inerente a ele. E esse rapaz hoje é muito bem sucedido na vida, está casado com outro homem, está muito bem, sabe? Hoje, né? Outro dia essa pessoa veio para me contar que hoje essa pessoa aceita, frequenta a casa e consegue receber o filho e o marido, né? Em casa. Situação nova para os pais hoje em dia, não é mesmo? Tanto as filhas como os filhos trazem os seus parceiros para dormir em casa, né? Quando vem visitar os pais. E os pais têm que digerir essa situação, não é mesmo? Então, são as novas configurações familiares, né? De você, às vezes você quer uma nora e vem um genro, né? E quer um genro e vem uma nora, não é? E um outro caso, a gente tem tempo? Acho que tem, né? Temos tempo ainda, né?
Vou tomar uma água aqui. Vão pensando aí nas coisas que vocês querem conversar, perguntar. Tem uma colocação, Cristina, aqui da Luzicléia. Ela fala, estaria ligado ao repúdio ao feminino essa ameaça maior em relação aos meninos que se interessam por atividades femininas? Naquele momento que você estava falando, onde é mais comum um cuidado maior com a homossexualidade masculina do que as mães se preocuparem com a homossexualidade feminina. Aí me parece mais um repúdio ao medo da homossexualidade. Porque é um menino que está se interessando por questões mais femininas, é isso? Sim, porque você estava colocando aquela questão, inclusive, que tem no texto, né, de que os pais se preocupam mais quando o menino demonstra homossexualidade do que as tem que meninas. fazer do menino um homem do que ter que fazer uma menina uma mulher. Aí ela está perguntando aqui se isso daí, essa necessidade maior do homem, né, da preocupação com o homem do que com a mulher, estaria ligado, esse repúdio ao feminino, a essa ameaça maior em relação aos meninos que se interessam por atividades femininas. Um repúdio ao feminino. Então, além da homossexualidade, teria um repúdio ao feminino, que a gente tem essa misoginia hoje em dia, né? Eu estou entendendo que a pergunta é essa. Então, pode ser isso, e pode ser ao feminino do menino e do homem. Também existe isso na mulher. Porém, eu diria, há muito mais um repúdio do feminino no homem do que do masculino na mulher. Parece que é até desejável que a mulher tenha alguns aspectos assim chamados, né? Interessante, né? Quando eu estava no mestrado, eu tinha uma colega que ela estava assim meio desvitalizada e tudo mais, e aí ela foi no ginecologista, disse que ele deu uma pequena dose de testosterona para ela. Aí ela disse que estava no trânsito assim, paquerando todo mundo, olhando para todo mundo. Ela falou, agora eu entendo os homens. Foi lá para o médico, por favor, isso ainda vai dar fim de casamento, pode tirar essa testosterona, que eu não estou aguentando mais, sabe? Eu estou me sentindo em perigo aqui. Então, eu diria assim, até se dá um cheirinho de testosterona para uma mulher, agora, comum num homem, né? O médico dá um cheirinho de hormônio feminino para ele, não é mesmo? Então, tudo brincando um pouquinho com essa questão, porque é muito mais aceito o masculino na mulher do que o feminino do homem. É um repúdio ao feminino, pode ser. Eu sei que a gente tem muito ainda que caminhar nesse sentido, né? Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de um rapaz, assim, muito bonito. Ele tinha tudo de masculino, tudo. Ele não tinha nada assim que pudesse dizer. Às vezes você percebe um menino. Eu atendi uma vez, gente, eu trabalhava no serviço público, eu acabei montando um centro de atendimento de crianças e pais, na população mais carente, vamos dizer assim. E lá vinha tanta coisa que a gente já via. Uma vez eu vi uma criança fetichista, coisa que eu nunca tinha visto antes. Um menino pequenininho que roubava as calcinhas da mãe, né? E dormia com as calcinhas da mãe embaixo do travesseiro, ou roubava calcinhas de quem ele encontrasse no varal das vizinhas ali, né? Eu atendia em grupo. E tinha um menino, um grupinho dos 6, 7 anos aí, e tinha um menino que falava totalmente mole, que ele tinha todos os trejeitos. Aí as próprias crianças do grupo diziam assim, tia, por que ele fala assim mole? Tia, por que ele é diferente de nós? As crianças. Você vê, crianças pequenas percebiam que havia algo de diferente nele. Eles eram uma família um pouco mais diferenciada ali,
E aí começaram a vir os pais. O que a gente via? Estava totalmente trocado. O menino se preocupava quando ia acabar o gás de cozinha e a menina rodava pneu na rua. O pai, com o cabelo todo encaixado, ela trouxe fotos. Por que eles trouxeram fotos do menino, do pai quando era menino? Era uma menina e foi criado como menino. Como é que pode isso, gente? E ela, toda masculina, ela dizia, eu sou o homem da casa. Então a gente via nos pais uma inversão do masculino. Tinha um corpo de mulher, mas funcionava como homem da casa, e ele tinha um corpo de homem, mas ele funcionava do lado feminino da casa. E as crianças fizeram esse tipo de identificação. Então, a gente não sabe o que também vem da imitação, o que vem da genética. É um enigma para nós tudo isso. Não é? A gente vê quantos fatores entram, quantos ingredientes entram nessa questão das identificações. E lá, muito cedo, tinha uma mãe que dizia, olha, o meu filho, acho que ele é gay desde pequenininho. Desde pequenininho, ele se interessava por moda, revista de moda, tanto que ele se tornou um desenhista de moda depois. Muito pequenininho, ele gostava de desenhar, ele desenhava essas coisas ligadas ao feminino sempre. A mãe, felizmente, dizia, isso veio com ele, isso é dele. Eu vou ter que aceitar e respeitar isso nele. Né? Embora, né, para os pais aceitarem isso, muitas vezes, até antigamente, era uma renúncia a terem netos, não é mesmo? Hoje em dia tem adoção. E hoje em dia tem casamento, isso já é legitimado. Mas até algum tempo atrás, né, a aceitação também implicava uma renúncia de que a sua geração ia parar ali mesmo, não é? Coisa que já mudou. A gente vê quantas conquistas novas, né, já existem nesse campo hoje em dia. Mas esse rapaz que eu estava descrevendo tinha uma particularidade. Ele estava em conflito porque ele tinha que se separar de alguém que ele estava há muito tempo, que ele não queria mais, e estava apaixonado por outro homem. E ele não sabia como fazer isso. Coincidência? Os dois tinham mais do que o dobro da idade dele. E ele dizia, eu só me interesso por homens grisalhos, de barba e grisalha. O que ele estava se despedindo estava dentro dessa categoria e o que ele estava apaixonado também. Ambos tinham sido casados, tinham filhos e, vamos dizer, depois de certa idade, quando se separaram, tinham essa nova condição. E ele se ressentia muito, muito, muito da falta do pai, da ausência do pai na vida, e a mãe que acabou assumindo todas essas funções. Ele jamais trazia isso como uma questão, de que ele estava buscando segurança, proteção nesses homens como pai. E se eu ousasse tocar ele, procurar pensar um pouquinho nas escolhas, na busca dele, ele ficava muito irritado. Então parecia que aquilo era algo que não podia ser mexido, era algo inquestionável. Até aquele momento, ele estava com as questões assim, da vida amorosa dele, da vida amorosa com esses homens, do conflito entre esses homens. E ele estava, vamos dizer assim, envolto nisso. Então, questões muito mais profundas das escolhas dele não podiam ser tocadas, era algo inviolável. Eis que a mãe, que morava muito longe, veio visitá-lo e queria muito me conhecer. E ele consentiu, falei, desde que você venha junto, que não seja nos seus horários, seja em outro horário, e lá vieram os dois para essa entrevista, né? E a mãe entrou, uma elegante senhora de meia idade, e veio dizer que ela estava muito feliz do filho estar fazendo a análise,
porque ele havia se declarado como sendo... E ela não conseguia falar. Ele disse que ele era... E não conseguia falar. Aí diz, gay, mãe, eu sou gay. Dá para você entender isso, que eu sou gay? Aí ela chora muito, muito, porque aquilo estava muito difícil para ela suportar e aceitar essa condição do filho, né? E ela dizia, eu não consigo aceitar esse defeito nele, né? E culpando o pai também, né? Até os irmãos o aceitavam de boa, mas e ele parecia estar muito conforme com essa condição, embora a mãe não estivesse. Mas o que aconteceu nesse dia? Ele pôde abraçar a mãe e dizer que ele sentia muito e lamentava dar esse desgosto para ela, né? Mas que era mais forte do que ele não tinha como mudar isso, e que ele estava ali na análise por outras questões, não para mudar. E ele nunca tinha conseguido conversar afetivamente com a mãe em torno disso, de quanto que ele também sentia a dor que ele estava causando nela, mas que ele não conseguia fazer diferente, né? Eu vejo que às vezes é muito difícil entre pais e filhos abrirem essa questão e poderem conversar, e às vezes isso acaba acontecendo nos nossos consultórios, né? Você criar um campo de conversa para essas questões, né? E é interessante porque, olha, o Freud, em 19 de abril de 1935, recebeu uma carta de uma senhora. Eu posso ler para vocês a carta aqui? Porque tem tudo a ver com esse caso, né? Então, Freud diz, lendo a sua carta, eu deduzo que o seu filho seja homossexual. Chamou fortemente a minha atenção o fato da senhora não mencionar esse termo na informação que a senhora me enviou. Eu poderia lhe perguntar por que a razão. Não tenho dúvidas de que a homossexualidade não representa uma vantagem. No entanto, também não existem motivos para se envergonhar dela, já que isso não supõe vício nem degradação alguma. Não pode ser qualificada como doença, em 1935, hein? Não pode ser qualificada como doença, e nós a consideramos como uma variante da função sexual. Muitos homens de grande respeito da antiguidade e da atualidade foram homossexuais, entre eles alguns personagens de maior destaque na história, como Platão, Michelangelo, Leonardo da Vinci. É uma grande injustiça e também uma crueldade perseguir a homossexualidade como se fosse um delito. Ele escrevendo para ela. Ao perguntar se eu posso lhe oferecer minha ajuda, imagino que isso seja uma tentativa de indagar acerca da minha posição em relação à abolição da homossexualidade, visando substituí-la por uma sexualidade normal para a época, né? A minha resposta é que, em termos gerais, nada parecido podemos prometer. Diz ele, a análise pode fazer outra coisa pelo seu filho. Se ele estiver experimentando descontentamento por causa de milhares de conflitos e inibição em relação à vida social, a análise poderá lhe proporcionar tranquilidade, paz psíquica e plena eficiência, independentemente de continuar sendo homossexual ou de mudar a sua condição. Bonita a carta, né? Então, quando eu encontrei essa carta, parecia assim que eu estava ouvindo a mãe do paciente falando, e a mãe desse paciente escrevendo para o Freud, né? Então, em linhas gerais, era isso um pouquinho assim que eu queria conversar com vocês, mas a gente ainda tem um tempo, né? Para troca de ideias. Eu achei o material muito rico, Cristina. Seu
seu texto, seu capítulo é muito afetivo. Eu acho que ficou muito claro hoje para quem está assistindo aqui como é afetivo e cuidadoso. E muito gostoso de acompanhar também, né? E essas questões que você vem trazendo tanto lá no livro como você está apresentando aqui, ainda é muito novo para muita gente, né? Quem não está vivenciando isso na clínica, ou às vezes até quem está vivenciando isso na clínica, ainda tem uma dificuldade de adaptação muito grande que você fala no texto. Inclusive, você disse hoje que está muito rápido, né? A coisa está muito rápida para as pessoas irem acompanhando. E isso leva, que tudo isso precisa de um tempo para a gente se adaptar, né? E a forma como você colocou, de uma forma muito clara e não preconceituosa, nem cheia de dedos, que é o que tem acontecido muito hoje em dia, eu acho que dá um conforto maior para a gente que está assistindo e podendo compartilhar isso, ter um conforto maior de poder falar sobre o tema sem se sentir julgado. Eu acho que entra muito hoje em dia, quando você vai falar de alguma coisa de sexualidade, principalmente de gênero hoje em dia, como você disse, você já vai com um certo dedo de um possível julgamento, de uma crítica social e cultural em cima disso. É verdade. Você estava falando e eu me lembrei do caso da supervisionanda, do Mário e Maria, em que os pais... Ela alertou os pais que era muito cedo para uma definição para dar hormônios, e o menino nem tinha 18 anos ainda. E os pais tiveram uma rapidíssima aceitação. A mãe saiu comprar saia para ele. De repente, ele um dia saiu da sessão como Mário e voltou como Maria, de saia, unhas pintadas, maquiado, e diz para a analista: a partir de hoje eu sou Maria. E eu falei: você não... O que provocou em você? Sentiu desconfortável? Porque não era o mesmo paciente que saiu, voltou outro. Como é que você está digerindo isso? Aí eu comecei a chamar ele de Maria. Eu falei: você não sente um desconforto de chamá-lo de Maria? Ah, como ele quer ser chamado. Eu falei: tá bom, você pode ser chamado. E o que você está fazendo com o seu desconforto? Será que é seu? Como fica ele se transformando do dia para a noite de Mário e Maria? Está com você o desconforto dele diante dessa questão. Ninguém muda assim, do dia para a noite. E parece que você está se sentindo obrigada a engolir, vão ter que me engolir, sabe? A engolir essa situação do jeito que for. E pelo que eu percebo, está descendo enroscado isso para você. Então, eu acho que esse desconforto está entre vocês, está ali presente na situação, e isso precisa ser falado. Ela diz: mas se eu não chamo ele de Maria, parece que eu estou repudiando. Se eu chamo de Mário, ele não é mais Mário. Olha a situação da analista. Eu não sei mais como chamar o paciente. Às vezes escapa Mário, às vezes escapa Maria. Mas o que é? Ela falou: estou diante de um estranho, de uma situação de estranhamento. Tudo é muito estranho. Eu falei: imagine para ele, então. Só que você está captando e vivendo contratransferencialmente toda a carga que está nele e até da família está acelerando esse processo dele. Talvez ele esperasse que o pai e a mãe dissessem assim: espera aí, meu, espera você fazer os seus 18, aí você vai ver o que você faz. Não vamos dar hormônio para você agora, não. Você quer comprar saia, meu? Espera, você não está podendo usar as roupas que você tem? Eu não vou me sentir bem de você estar de saia aqui em casa. Entende? Teria sido mais coerente se os pais pudessem viver o estranhamento e serem mais coerentes com o estranhamento, do que tudo bem, vale tudo, sabe? Faz de conta que a gente está engolindo, e é uma farsa que a analista conseguiu captar nela todo o desconforto que devia ser dos pais, que devia ser dele também.
Então, olha a dificuldade, gente, até com esses tempos modernos, onde parece que as coisas vão numa velocidade, né? Você está com um paciente, você não sabe como é que ele vai voltar na próxima. A gente até espera, pode vir pior, pode vir depressivo, sabe? Um monte de coisa. Mas você nunca espera que venha, de repente, uma paciente que se despediu como um paciente. Você está trazendo uma questão que eu acho que está chegando, pelo menos chega no consultório mais recentemente. Antes a gente tinha o que na psicanálise a gente chama de escolha de objeto. Então, se você vai se relacionar com homens ou mulheres, ou feminino, masculino, não sei. Hoje em dia você tem o reconhecimento, a sua identidade de gênero. E isso acho que está muito mais confuso, e eu acho que é o que está assustando mais, porque parece que a homossexualidade já entrou para o cardápio do dia, então agora o que está desconfortável é você falar em cis e trans. E é o que eu sinto muito, e os pais muito assustados quando os adolescentes começam a dizer, não sabem se são homens, não sabem, e aí entram aquelas roupas que são nem de homens, nem de mulheres, e que o adolescente precisa vivenciar isso, e está muito sofrido. Sim. E parece que os pais se sentem obrigados a serem modernos para acompanhar os filhos, e às vezes muito contra eles mesmos, sabe? Eu não posso repudiar, rejeitar, então eu sou obrigada a aceitar alguma coisa que eu não estou conseguindo. Que não dá dentro de mim, que não ressoa dentro de mim. E é muito difícil para os pais viverem a autenticidade, a sinceridade dos seus sentimentos, né? Ai, filho, está muito difícil para mim esse negócio de te chamar de Maria, eu te conheço a vida inteira, sabe? Teve uma novela recente que espelhou isso tão bem, está fazendo alguns anos, era Ivana, que virou Ivan. Sim, sim. E apareceu passo a passo o repúdio dos pais, a rejeição, saída de casa, e aí levam um couro na rua, e é todo, vai parar no hospital, e os pais ficam com medo de morrer, aí começam a aceitar, e o processo da cirurgia, e o processo do hormônio. E ela tinha um namoradinho que ela gostava muito. E é interessante, os pais pegaram num porta-retrato, numa face do retrato era a Ivana e depois o Ivan, no mesmo porta-retrato. Isso foi muito interessante, essa a virada aí dos pais, só que na novela mostra todo o desconforto dos pais de aceitar essa mudança e o estranhamento. E olha só, aí quando ela tira os seios, ela tem barba, corta o cabelo, ela reencontra o namorado e descobre que ela gosta dele. E aí aparece, no final, os dois sentadinhos na praia, abraçadinhos. Olha que situação. Ela, de barba, com o rapaz que conheceu ela como menina e gostou dela como menina, e ela gostava dele como homem. Olha a confusão. Com ele, ela se sentia uma menina que gostava de um homem, mas travestida de homem. E isso é irreversível. E muitos casos que fazem essa cirurgia, e muito cedo, precocemente, se arrependem, gente, e não tem mais jeito. Existe Infelizmente. De arrependimento e adoecimento mental depois disso muito Sim, grande. porque você decepa alguma coisa, por exemplo, que é do feminino, que é do masculino, que é essencial. Então, também existem homens que, vamos dizer, se sentem trans, mas não querem cortar nada. Ainda isso é um pouco mais respeitável na condição de, peraí, eu não quero ser radical. Eu acho que o radicalismo é a coisa que chama a atenção da gente. Por que precisa ser radical e tão precocemente? O que a pessoa está querendo cortar de dentro de si? Esse é o cuidado que a gente tem. O que a pessoa quer decepar? Mesma coisa quando a pessoa fala, eu quero morrer, eu quero me matar.
da gente ter um cuidado de ver o que ele está querendo tirar de dentro dele, o que ele está querendo matar dentro dele, o que já está morto dentro dele. E começar a conversar sobre isso. Não ficar focado, o suicídio, vai querer se matar, pelo amor de Deus, entende? Quando uma pessoa pensa em se matar, já tem alguma coisa morta ali dentro, que ele quer eliminar, o que é, vamos dizer assim, matar, concretizar algo que já está morto. Então, fica muito difícil o convite, é que a gente trabalhe também simbolicamente com as questões que os pacientes trazem, não concretamente. Não é o pênis em si, o seio, entende? O suicídio, mas é algo muito maior e profundo que está sendo conversado e comunicado a nós, que a gente precisa ter esse cuidado e paciência para investigar. Nesse exemplo que você trouxe, eu me lembro, eu ainda consegui assistir novela naquela época, com a dificuldade da mãe da Ivana aceitar, pela idealização que a mãe tinha, de transmitir, de colocar na filha tudo aquilo que ela não conseguiu ser. E aí me parece que a dificuldade da mãe aceitar a mudança de gênero da filha foi muito maior do que o pai, porque o pai dizia que amava ela de qualquer jeito. Mas a mãe se via muito nela. E essa dificuldade também, que ainda tem aquela coisa da projeção dos pais nos filhos, que mexe muito com toda a estrutura familiar, né? Eu acho que você trouxe agora que me chamou bastante atenção. Só para completar isso, parece que tem uma questão da penha também. É o seguinte, às vezes, gente, numa família, num casal, quando um fica com o repúdio, o outro fica com a aceitação. Se a mãe talvez tivesse, não, minha filha, tudo de bom, claro, vamos lá, vou te ajudar, é importante que você fique feliz, blá, blá. Possivelmente o pai ia dizer, não, espera aí. Um casal funciona muito em gangorra, sabe? Às vezes, um é o laissez-faire, pode tudo, filhinha, pode tudo, filhinho. O outro fica rígido, mais do que gostaria, super egóico, porque do outro lado só tem, pode fazer o que você quiser, entende? Então, às vezes você, meu pai é durão, minha mãe é boazinha. A mãe é boazinha porque o pai é durão. Se a mãe for durona, o pai fica bonzinho. Porque num casal funciona muito assim, às vezes fica polarizado o bom e o ruim, entende? O que aceita e o que repudia. Penha coloca aqui, parece que para os pais, colocar o sentimento de estranhamento vai contra ser moderno. Contra o quê? Contra ser moderno. Colocar o sentimento de estranhamento vai contra ser moderno. E a outra questão, ela bota, Cristina, você citou Silvia, eu acho que foi Bleichmann, mas ela fez aqui Silvia Blas. Pode dizer qual é a referência? Tá. Vou para a primeira. Eu acho que a gente não tem que agradar os outros nesse sentido, nem ser moderno, nem ser antigo, mas ser quem a gente é. Se o filho falar, como você é antiga, eu sou mesmo. Eu sou antiga. Esta é a mãe que você tem, este é o pai que você tem. Né? É mais autêntico você poder agir de acordo com os seus... Claro que você pode repensar os seus valores, mas agir de acordo com os seus sentimentos do que você criar uma cena, eu diria, que não é congruente, e os filhos percebem isso, essa inconsistência, essa incongruência. E talvez esse esforço... Hoje em dia tem... Né? Mais do que nunca, parece que os pais existem para agradar os filhos e gratificar os filhos e satisfazer os filhos, mesmo que tem que passar por cima deles, entende? Dos valores, daquilo que acha certo e errado. Não, mas a gente não pode contrariar. Né? Que tem tido vários problemas nesse sentido. Né? De hierarquia, de valores. Hoje em dia eu vejo muitos pais ficando meio irmãos de filhos, entende? Porque a gente não pode repreender, não pode castigar, não pode isso, não pode aquilo, e acaba ficando tudo numa horizontalidade, o que realmente é muito desestruturante, porque os filhos precisam
dessa verticalidade. Alguém pode comigo, sabe? Alguém dá conta de mim, mesmo que não pense como eu. Né? Os filhos não querem essa horizontalidade com os pais. Somos todos irmãos, sabe? A Stiva Bleichmar, ela está nas referências do livro, a primeira referência, que é Bleichmar, é da Paidós. Eu acho que esse livro acho que não está traduzido, né, ainda, e chama Eu coloquei no chat. Paradoxos. Né? Já coloquei no chat. Eu copiei essa parte e coloquei no chat. Tá bom. Que mais aí? Ana Tereza Arantes está assistindo no nosso grupo lá. Tem bastante coisa aí, hein, Petrusca? Sim. O pessoal está agradecendo bastante, adorou, está pedindo. Teve a Lucimaria, disse que vai precisar sair. Precisou sair, pediu para colocar o link do YouTube depois no grupo, para poder terminar de assistir. Né? A Maria Penha falou esses dois, a gente botou a referência aqui. Pediu as referências também, você já disse lá que está no livro. Ana Tereza deu os parabéns, agradeceu por dividir o pensamento. Rosane acabou de falar alguma coisa. No exemplo da personagem, ela não se arrependeu. Ela era uma trans que amava homem. O estranhamento era com o seu corpo e não com o objeto de amor. A Rosane está colocando. Sim, eu concordo. Só não sei se são homens, mas esse namorado parece que permaneceu a afetividade, ela não mudou o interesse por gênero, e isso no momento não estava em questão. De fato, em questão que ela estava em conflito com o próprio corpo. Só que a gente não sabe, né? Não aparece essa menina fazendo análise, não é mesmo? Se tinha tanta imposição materna, consciente ou inconscientemente, de que a filha tinha que ser como ela, que a menina fez uma formação reativa a ela. Eu não vou ser como você, eu não vou ser como você quer. O que tem muito mais a ver com uma questão de identidade do que de identificação de gênero ou conflito de gênero. Pode até ter, mas pode ser que antes dessa questão de gênero tenha uma questão da imposição materna, de que você tem que ser como eu, ou como eu gostaria de ser, ou como eu idealizo a vida para você. E, às vezes, é muito difícil para um filho sair desse desejo materno, dessa imposição materna, a não ser sendo ou do contra ou rebelde, ou fazendo uma identidade negativa. Eu vou ser o oposto do que você quer. Se quer que seja bem-sucedido, estudioso, não vou ser nada disso, tá? Eu vou ser do jeito que eu quero e como eu quero, e ninguém tem nada a ver com isso. Então, às vezes, quanto mais imposição se tem, acontece muito nos casos, por exemplo, de questões alimentares. A gente vê naquelas meninas, às vezes, que são magérrimas, né? Que tem muito da questão da relação mãe e filha em jogo. Né, do desejo materno, até naquele filme, né, que tinha lá do Lago dos Cisnes, vocês lembram disso? Que a mãe que queria ter sido bailarina era um desejo da mãe. Então, é muito delicada essa questão que precisa ser investigada, o quanto que aquilo vem do paciente, ou quanto aquilo é uma reação, sabe? E é uma forma de afirmar a própria identidade pelo oposto, pelo contrário. Sabe, eu não vou ser como vocês querem que eu seja, então eu vou ser do contra. Por isso o cuidado, né, para a gente, e o cuidado de convidar os pais a irem com muita calma nessa hora, sabe? Temos alguns comentários aqui, mas, Cristina, Alcira coloca aqui, muitas graças por este enriquecedor encontro. Aqui na Argentina também estamos atravessando por essa temática. Um grande desafio para investigar.
Les envio cordiales saludos, disculpen, debo retirarme, Alcira Esteves. Aí tem também, parabéns, Cristina, pela palestra, tocando assuntos tão importantes e de modo delicado. Luzicler, obrigada, Cristina, gostei muito. Você falou dos pacientes homossexuais que não trazem isso como questão. Vejo muito no meu consultório também. Gostaria que falasse um pouco mais sobre sua experiência clínica nestes casos. Aí tem a colocação delicado, mas potente e bem embasado na teoria psicanalítica. Potente, bem embasado na teoria psicanalítica. E Rosane, ótimo, entendi. É verdade. Ótimo que outro exemplo, esse outro exemplo do Lago dos Cisnes. Obrigada, perfeito. Mães psicotizantes. Josivane, encontro riquíssimo hoje, grata por este momento. Rosane, vou sair, parabéns. Então, a gente acha que a gente tem uma pergunta ainda, né? Um pedido da Luzicler para você falar sobre um pouco mais da experiência desses casos de homossexualidade no seu consultório. Tem alguma coisa mais específica aí na pergunta? Não? Você falou dos pacientes homossexuais que não trazem isso como questão. Vejo muito no meu consultório também. Gostaria que falasse um pouco mais sobre sua experiência clínica neste caso. Sabe, eu acho que aí o que ajuda muito é a gente falar da contra-transferência. Porque nesse paciente que veio a mãe, eu não via nada de homossexualidade nele. Assim, sabe, ali parecia que tinha um enorme equívoco de uma carência brutal, vamos dizer. Portugal brutal é grande, assim. Uma carência enorme da questão do masculino e, ao mesmo tempo, uma revolta, talvez contra o excesso de mãe, sabe, uma overdose de mãe pela falta do pai. Então, às vezes a gente vê que essa escolha, né, esse direcionamento do gênero, em muitos casos eu percebi isso, tinha muito mais a ver com as questões maternas e paternas, com as falhas e faltas não elaboradas, né, dessas vivências paterno-materno, e um ressentimento profundo com os pais, e que acabou buscando uma resolução externa e concreta, um acting, através da homossexualidade. Deixa eu buscar suprir fora aquilo que me faltou. Só que quando a pessoa já está há muito tempo nessa questão, vamos dizer assim, e parece muito convicto disso, a gente não vai conseguir, vamos dizer assim, mexer nesse edifício. Às vezes a gente precisa, vamos dizer, ir por onde a gente consegue entrada, como dizia, pelas beiradas, né? A gente ir entrando nas frestas por onde a gente consegue conversar com o paciente. Por exemplo, nesse caso eu dizia, mas que coisa, hein, você... Só os homens grisalhos te interessam, e que curioso isso, você não acha? Então, às vezes, uma pergunta ou outra, você convida o paciente a refletir sobre isso, né? Às vezes eles se dispõem, às vezes, não, para mim isso está muito tranquilo. Aí você vê que ali já bateu a porta na sua cara, não adianta você querer entrar, mas, vez por outra, aparece momentos onde você percebe que tem alguma entrada, talvez nos equívocos que as pessoas, às vezes, nas escolhas equivocadas. Só que eu acho que só com o andar da análise, e quando a pessoa tiver um estofo interno, uma outra estrutura interna, questões mais básicas, a própria pessoa vai se dar conta desses equívocos, sabe? Então, você sabe que aquele menininho lá dos 6 anos, os pais tinham mais recursos, ele foi fazer análise com um analista homem, muito diferente do modelo masculino que ele tinha em casa, e, aos poucos, o menino foi alterando, eu diria, todo aquele jeito dengoso que ele tinha, não sei o que aconteceu depois,
mas o menino muito cedo estava desenvolvendo, eu diria quase que uma caricatura do feminino, não era nem um feminino, uma caricatura, uma coisa muito, sabe, que chamava a atenção até dos outros menininhos da idade, porque aquilo talvez não fosse dele, mas era o que ele tinha. E com esse trabalho, foi um longo trabalho de análise que ele teve, e que, vamos dizer assim, a mãe diz, olha, ele vem mudando muito no jeito dele ser, dele se comportar, e foi como é que é? Tirando a caricatura que ele tinha, né? Descaricaturando, esse jeito de ser que também não era ele, né? Mas faltava, talvez, para ele elementos mais masculinos na constituição da identidade dele. Então, isso a gente percebe numa análise que nós também temos que temperar o que a gente tem, sei lá, masculino, feminino em nós, né? Há momentos que a gente acaba sendo, né, protetor materno, né? Há pacientes que evocam isso em nós. E outros pacientes que a gente põe o paciente mais para questionar alguns aspectos da vida, né? Então, a gente também funciona nesse campo. Cristina, estamos chegando no nosso horário. Chegando ao fim. Eu queria muitíssimo agradecer a você, primeiro por ter produzido esse livro fantástico, né? Senão a gente não ia ter, não tá por aí. Depois por ainda escrever nele, escrever uma coisa tão afetuosa e tão madura e se disponibilizar estar aqui com a gente hoje. Muito, muito obrigada. Agradeço em toda a diretoria do Núcleo, né, na presença de Cristina, Godinho e de Daniela, também que estão na organização. Para quem está aqui, que entrou no meio do caminho, não pegou o início, nós vamos disponibilizar esse material que está sendo gravado no nosso YouTube, do Núcleo Psicanalítico de Salvador. No mês de julho, agora, a gente faz um breve recesso e a gente volta em agosto com o Oswaldo. O Oswaldo é de Portugal, a gente está tentando negociar com ele um horário. Ele está com dificuldade de horário para apresentar o capítulo dele do livro, que é Aspectos da Sexualidade Humana e os Psicanalistas. Então, seguindo a ele, a gente vai ter esse intervalo agora em julho. Em agosto, a gente volta. Vamos tentar manter os sábados. Vamos ver se ele consegue ficar no nosso horário em algum dos sábados de agosto. A gente está aguardando, já tem 2 meses que a gente está tentando manter contato com ele. Mas vocês vão acompanhando nas redes sociais da gente do Núcleo de Salvador, que a gente vai estar informando a partir da resposta que ele for dando para a gente. Tá bom? Obrigada. Agradeço, viu? Agradeço a atenção de vocês, a oportunidade de estar aqui. E quem sabe, né, agora está abrindo presencial, um dia possa ir visitar vocês, não é? Será maravilhoso. Você em Salvador é maravilhoso, é um sol maravilhoso, é um sol e um pessoal muito receptivo. Então, a vontade é de trazer todo mundo mesmo, que é muito gostoso. Tá? Gente, obrigada a todos. Tá bom. Beijo, Cristina. Até agosto. Vocês também, tchau. Nas redes Até sociais. breve. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.